Bom, se você clicou nesse vídeo aqui, acredito que você já sabe o conceito de diversificação, mas o nosso intuito aqui é ver se você está fazendo a diversificação da forma mais eficiente possível. Bom, pessoal, para a gente entender que a gente precisa recapitular o conceito de diversificação. A ideia de diversificação está diretamente relacionada com aquela noção de nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Por quê? Porque isso vai ter um risco maior. Se você deixar a cesta cair, vai quebrar todos os ovos de uma vez só. Então, se você diversificasse colocando em várias cestas diferentes, esse risco poderia ser reduzido. Então, a diversificação ela pode ser feita nos seus investimentos, inclusive. Então, vamos pegar aqui um exemplo de duas carteiras. Uma carteira de investimentos que ela tem apenas ações da empresa A. E nós temos uma segunda carteira que tem ações da empresa A, tem ações da empresa B, tem ações da empresa C e tem ações da empresa D também. Vamos pegar um caso hipotético onde sai um balanço muito ruim da empresa A. Ela está tendo déficit, não está conseguindo lucrar. O que aconteceria muito provavelmente com as ações da empresa A? A tendência é que as ações da empresa A caíssem, tivessem um desempenho ruim. Então, voltando para as duas carteiras, a carteira que só tem ações da empresa A, ela iria ter um forte impacto negativo, porque ela só tem ações da empresa A. Se a empresa A está indo mal, está desempenhando mal, as cotações estão caindo, a carteira como um todo iria cair. Já a segunda carteira que a gente trouxe, ela tem ações da empresa A, tudo bem, essa parte da carteira iria estar desvalorizando muito provavelmente. Mas essa carteira ela também tinha ações da empresa B, que vamos supor tivesse em alta naquele dia, da empresa C, que tivesse em alta também, e ações da empresa D. Então, a alta dessas outras ações que ela teria poderiam compensar as perdas que ela obteve com a ação da empresa A. E por que isso, pessoal? Por que a carteira B conseguiu mitigar o risco neste caso? Para isso, a gente precisa relembrar também o conceito de risco de mercado. O que é o risco de mercado? Ele é um risco que reflete o risco da volatilidade, ou seja, das oscilações no preço dos ativos. Então, uma empresa que um dia ela está R$50, outro dia está 60, no outro dia está 50 de novo, depois vai para 40, 35, daí depois dispara. Essa ação ela é muito volátil. Por quê? Ela sofre muitas oscilações, então ela possui um risco de mercado maior. Fechado o conceito de risco de mercado? Então, existe ainda uma subdivisão dentro deste risco, conhecido como risco de mercado. O risco de mercado sistemático e o risco de mercado não sistemático, pessoal. Qual que é a principal diferença aqui? O risco de mercado sistemático, como o nome já diz, ele é um risco do sistema como um todo, ou seja, da bolsa, por exemplo, como um todo estar caindo em um determinado dia. Por exemplo, com o impacto de uma eleição presidencial, que pode afetar todas as empresas da bolsa. Se o mercado não gostar do resultado, ele pode fazer a bolsa cair como um todo. Uma questão como, por exemplo, tributação dos dividendos, muito provavelmente o sistema como um todo, a bolsa como um todo, naquele determinado dia, iria estar em queda. Então, o risco de mercado sistemático, risco relacionado à volatilidade dos ativos, só que do sistema como um todo. Então, a ação da empresa A, a ação da empresa B, as ações da empresa C e assim por diante iriam ter impacto, elas iriam cair, porque é um risco de mercado sistemático, um risco do sistema como um todo. Então, o risco de mercado sistemático, ele, mesmo com a diversificação, ele não consegue ser reduzido. Porque vamos pegar de novo aquela segunda carteira que a gente trouxe, que tinha ações da empresa A, da empresa B, da empresa C, da empresa D. Se o risco sistemático estivesse acontecendo, todas as ações estariam sofrendo essa queda. Então, tanto as ações da empresa A, da empresa B, da empresa C, da empresa D, enfim, elas iam todas estar caindo. Então, a diversificação não consegue reduzir o risco de mercado sistemático. Tá bem, mas você falou que a diversificação conseguia reduzir risco? Que risco é esse que ela consegue reduzir? A diversificação ela consegue reduzir o risco de mercado não sistemático. O que é o risco de mercado não sistemático? É um risco específico de uma empresa ou de um setor, que foi naquele exemplo. A ação da empresa A lançou um balanço ruim. Esse é um risco específico da empresa A, não é do sistema como um todo. Não, é só da empresa A. Ela lançou um balanço ruim referente a ela, ao seu patrimônio, ao seu resultado. Então, apenas as ações da empresa A iriam cair, nesse caso, nesse exemplo hipotético. Então, a primeira carteira que a gente trouxe, que só tinha ações da empresa A, como ela não é diversificada, ela corre esse risco não sistemático, esse risco específico da empresa A. Se a empresa A cai, a carteira como um todo cai. Já a segunda carteira que nós trouxemos, um exemplo aqui, ela tinha ações da empresa A, então aquelas ações iriam cair provavelmente, mas as ações da empresa B, da empresa C, da empresa D poderiam estar subindo, ou seja, mitigando, reduzindo o risco de mercado não sistemático.
o risco específico. A empresa caiu, tudo bem, mas as outras podem compensar com altas. Tá bem, eu entendi mais ou menos ali a questão da diversificação, mas como é que eu sei se eu estou diversificando corretamente ou de uma maneira equivocada? Aí é que tá, pessoal. Não adianta diversificar por diversificar, digamos assim. Você tem que levar em conta a correlação que os ativos que compõem a sua carteira possuem. Não adianta eu ter, por exemplo, ações da empresa A, só que ordinárias, e ações da empresa A, só que preferenciais, porque é a mesma empresa, só muda o tipo de ação. A ação ordinária dá direito a voto, a ação preferencial tem preferência no recebimento de dividendos, mas são ambas da empresa A. Vocês concordam que mesmo eu tendo dois ativos, ou seja, mais de um ativo, eu não diversifiquei? Exatamente porque esses dois ativos eles têm correlação positiva. O que é uma correlação positiva? Quando um sobe, o outro tende a subir na mesma medida, uma correlação positiva perfeita no caso. Então, se um ativo ele sobe 10%, esse segundo ativo que teria correlação positiva com ele, também iria subir nesse mesmo percentual. Ao passo que, se um dos ativos cai 10%, a tendência é que o outro também caia 10%. Essa é a correlação positiva, quando dois ativos têm movimentos iguais ou muito semelhantes. Então, não adianta eu diversificar se eu só tenho ativos com correlação positiva. Por quê? Porque eles vão se movimentar da mesma maneira, então não vai ter aquela compensação que a gente viu que poderia ter. Bom, então o que a gente tem que levar em conta para diversificar? A correlação negativa entre os ativos. O que seria isso? A correlação positiva é quando os ativos se movimentam em direções similares e praticamente na mesma proporção. Já a correlação negativa é o contrário, quando um ativo está subindo, o outro tende a cair. E quando esse que estava caindo eventualmente estiver subindo, o outro tende a cair. E assim por diante. É como se fosse uma gangorra. Quando um está no alto, o outro está embaixo e depois troca. Eles podem se revezar, só que a correlação negativa indica que eles vão estar em sentidos opostos. Quando um estiver subindo, o outro vai estar caindo. E por que isso é importante? Porque com isso a gente consegue fazer essa compensação. Se um está subindo, o outro está caindo, dá uma balanceada na carteira assim e ela não sofre tanto impacto. Então consigo reduzir o risco pela diversificação, mas eu tenho que saber diversificar. Eu tenho que ter alguns ativos na carteira que possuam correlação negativa, justamente para ser possível ocorrer aquela compensação que a gente trouxe no exemplo. Então exemplos de ativos com correlação negativa seria, por exemplo, o BOVA11, que é um ETF que replica o índice Bovespa, e o IVVB11, que é um ETF que replica o S&P 500, que é um índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos e ele é dolarizado. Então o que acontece? Quando a bolsa aqui do Brasil está muito bem, a tendência é que o Ibovespa suba. Porém, a tendência é que o IVVB11, que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ele caia. Então, e o inverso também é verdade. Quando o IVVB11 está subindo, a tendência é que o BOVA11, que replica o índice Bovespa, esteja caindo. Porque se as pessoas estão tirando dinheiro do Brasil, se aumentou o risco do Brasil, as pessoas estão tirando dinheiro, a tendência é que o BOVA11, que replica o Ibovespa, caia. Mas esse dinheiro ele é retirado para dólar. Então a tendência é que o dólar se valorize. Como o IVVB11 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, só que ele é um ativo dolarizado, porque ele é negociado aqui no Brasil, a tendência é que ele se valorize, porque o dólar se valorizaria nesse caso. Então esse é um exemplo de ativos que possuem uma correlação negativa. Quando um sobe, o outro cai. Por isso é importante você levar em conta na sua diversificação se os seus ativos eles possuem correlação negativa. Porque se forem vários ativos que eles têm só correlação positiva, eles andam praticamente iguais, assim, sua diversificação não vai ser muito eficiente. Por isso é importante possuir alguns ativos na sua carteira que possuam correlação negativa, justamente para conseguir fazer essa compensação, quando um está caindo, o outro está subindo, para a sua carteira ficar diversificada da forma correta, possibilitando você reduzir, você mitigar o seu risco de mercado não sistemático. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, por favor deixe um like, deixe um comentário na descrição também, compartilhe, enfim, e se inscreva, ative o sininho para poder receber mais vídeos. Além disso, pessoal, a gente está com um curso muito interessante para quem quer começar a investir em Bolsa de Valores, que é o BVI, o curso de Bolsa de Valores para iniciantes. É um curso bem completo, conta com material de apoio e ele visa justamente ensinar quem está iniciando nesse mercado de Bolsa de Valores. Então ele vai estar te auxiliando nesse processo. Vai estar ensinando diversos conceitos de educação financeira e sobre Bolsa de Valores, sobre ações, sobre FIIs, ETFs, tudo isso neste curso BVI. Então, pessoal, se vocês gostaram, o link vai estar na descrição do curso BVI e lembrem de deixar aquele like e um comentário positivo se vocês gostaram.